Mas eu quero começar trazendo 3 textos do Espírito de Profecia, bem pequenininho. Meditação de 59 na página 226. A inspiração diz: todo o céu se interessa na felicidade do homem. Amém? Então, o céu se interessa na sua felicidade. A gente foi criado para sofrer, irmãos? Fomos criados para chegar à velhice e morrer? Não. Nós fomos criados para viver eternamente e fomos criados para termos uma vida feliz. O pecado e as consequências do pecado nesse mundo e na nossa vida é um intruso no plano que Deus tinha para cada um de nós. Então o ser humano originalmente foi criado para ser feliz. Embora o pecado causou um distúrbio naquilo que Deus havia planejado, nós podemos entender que Deus ainda assim se interessa o quê? Com a nossa felicidade. Deus se preocupa com o nosso bem-estar nessa vida. E quando eu falo que Deus se preocupa com a nossa felicidade, que Deus se preocupa com o nosso bem-estar, eu não estou dizendo que isso é a ausência de provas. Eu não estou dizendo que isso é a ausência de algumas dificuldades que Deus permite vir na nossa vida para fortalecer a nossa fé, para lapidar o nosso caráter, promovendo no final a nossa felicidade, promovendo no final o nosso bem-estar também. Então, o céu se interessa na nossa felicidade. Um outro texto de Ellen White diz: Deus busca nossa verdadeira felicidade. O mundo aí fora se apresenta julgando ter uma felicidade para nós ou não? Não é isso que o mundo diz? O mundo se apresenta como tendo uma felicidade para nos oferecer. O próprio Satanás se apresenta como alguém que tem uma proposta também de nos fazer feliz. A proposta de Satanás é essa. Ele apresenta isso para muitas pessoas. Afinal, o mundo está cheio aí de pessoas que não temem a Deus e que buscam os prazeres desta terra justamente porque estão iludidos com o discurso de Satanás de que ele tem uma felicidade para lhe apresentar. Por isso a inspiração diz que Deus busca a nossa verdadeira felicidade, porque é uma felicidade real que Deus tem para nos oferecer. Agora, ao mesmo tempo, meditação matinal 53, página 167, eu acho interessantíssimo esse texto. Porque às vezes, com o passar do tempo, das gerações, das eras, das épocas, a gente começa a pensar que o que nos faz feliz hoje é diferente daquilo que promovia a felicidade lá dos tempos antigos. Quando a gente fala da verdadeira felicidade, às vezes a gente pode pensar que isso é alterado com o tempo. O que me faz feliz hoje e o que Deus tem para me fazer feliz não é a mesma coisa que fazia Abraão feliz. O que eu preciso que Deus me dê para me ser feliz hoje não é a mesma coisa que fazia José feliz. E às vezes nós temos essa impressão. Mas olha o que a inspiração diz. A estrada da felicidade continua sendo a mesma em todas as épocas. Você quer saber o que pode te fazer verdadeiramente feliz hoje? Ao estudar a Bíblia e você vê o que Salomão compreendeu que o fazia feliz, ao estudar e entender o que fazia Abraão feliz, o que fazia Moisés feliz, o que fazia os apóstolos verdadeiramente felizes, é a mesma coisa que Deus tem para nos oferecer hoje como a verdadeira fonte da felicidade. É o que Deus tem para nos proporcionar. A questão é que com o passar do tempo nós vamos apoiando a nossa felicidade nas coisas que a geração tem para nos oferecer. Então nós temos aí um conforto da casa, nós temos um carro prazeroso para andar, antigamente era cavalo, carroça, a pé. Nós temos internet, celular, nós temos roupas confortáveis. E às vezes a gente confunde que essas coisas é que vai proporcionar o quê? Uma verdadeira felicidade. É lógico que tem coisa que faz parte da nossa era, faz parte do nosso tempo. A gente não se imagina vivendo sem isso. Se a gente for falar hoje para um jovem, olha, você quer voltar a viver lá em 1500
500. Às vezes o jovem fala assim, eu até posso, mas se lá tiver o quê? Internet, celular, se lá tiver um Netflix, se lá tiver algumas coisas que eu estou acostumado. Então, é verdade que essas coisas que nós temos nessa época, muitas delas são necessárias, né? Tecnologia, hoje nós precisamos, mas quando a gente fala da verdadeira felicidade, ou daquilo que promove o nosso bem-estar nessa vida, mesmo através dos sofrimentos que enfrentamos, não é nessas coisas que repousam a felicidade do cristão. E isso a gente precisa entender cada dia mais. Ao longo do tempo, hoje já não se crê muito nisso, mas ao longo do tempo era muito alimentado, tempos atrás, antigamente era muito alimentado o mito ou a informação sobre a fonte da juventude. Alguém já ouviu falar sobre esse mito? A fonte da juventude? Justamente com esse desejo de buscar a felicidade, o ser humano ao longo do tempo vai criando algumas coisas, apresentando assim como se fosse uma ideia de que o dia que alcançar aquilo vai encontrar a verdadeira felicidade. E na verdade esse anseio do ser humano muitas vezes vem lá do princípio da qual Deus não nos criou para uma vida de sofrimento e de morte. Então, era muito falado tempos atrás sobre a fonte da juventude. É uma mitologia isso, né? A fonte da juventude é o seguinte, na mitologia, a fonte da juventude é um rio que saía do Monte Olimpo e passava pela terra. Como vinha de deuses, né? Estamos falando aqui da mitologia, né? Como vinha de deuses, seria capaz de dar imortalidade a quem bebesse da sua água. Outras civilizações também mencionaram águas milagrosas. E aí nós encontramos essa informação a respeito da fonte da juventude. Encontraram essa fonte, irmãos? Não encontraram, né? Porque não existe. Isso é um mito. Encontrar uma fonte da juventude, onde ali você vai beber e agora você vai ser imortal, né? Vai viver para sempre, vai rejuvenescer. Agora, além desta informação, existe algo interessante de curiosidade, né? Nós temos hoje em nosso meio um método que a ciência tenta aí desenvolver, mas que nós sabemos que jamais irá conseguir alcançar, que é o método da criogenia. Os irmãos já ouviram falar sobre isso, né? A criogenia é a pessoa veio a óbito, então a ciência agora dá uma opção, se você quiser congelar o corpo da pessoa, congela lá em uma temperatura lá abaixo de 190 graus negativos. E qual é a intenção disso? O dia que a ciência conseguir trazer os mortos à vida, então essa pessoa congelada vai ter a oportunidade de ser restaurada novamente, porque ali foi mantido, né, congelado, então foi preservado ali o seu corpo e tudo aquilo que é preciso. A ciência vai conseguir fazer isso, irmãos? É possível a ciência trazer dos mortos, trazer à vida novamente aquele que morreu? De forma alguma. Mas a gente percebe a ciência um desespero justamente para buscar a felicidade, para buscar algo eterno, para buscar algo que não se acaba, uma vida que não tem fim, promovendo assim o bem-estar e a felicidade, sendo que a palavra de Deus já nos proporciona os meios necessários para alcançarmos isso. E não é pela ideia da criogenia, nem muito menos por fonte da juventude ou por qualquer outras coisas. Eu quero abordar rapidamente com os irmãos algumas coisas que não nos trazem a felicidade, mas que muitas vezes está na nossa mente como sendo algo que vai promover isso. A primeira coisa que eu quero comentar é o que está em Timóteo capítulo 6, verso 10. É um texto muito conhecido, falando sobre algumas coisas onde nós repousamos a nossa confiança como um meio que nos traz felicidade, nos diz: porque o amor ao dinheiro é a raiz o quê? De todas as espécies de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Qual é o problema apresentado nesse texto?
É o dinheiro? Esse é o problema apresentado no texto? Qual é o problema? É o amor ao dinheiro. Se alguém achar que o dinheiro é problema, eu te passo o meu Pix e você manda para mim. Dinheiro não é problema, né? A gente pode ter dinheiro, uns têm mais, outros têm menos, mas você pode ter dinheiro, você pode trabalhar, empreender, crescer. O problema apresentado no texto é o amor ao dinheiro, que constitui a raiz de muitos males. É colocar a riqueza e os bens materiais desta vida em primeiro lugar. É dedicar tanto tempo e atenção a essas coisas e esquecer daquilo que é mais importante, a sua comunhão com Deus, a comunhão com a sua família, estar na igreja, nos eventos, programações, realizar aquilo que Deus pede, demonstrando amor e misericórdia para com aqueles que estão à nossa volta. Então, o problema apresentado aqui, que muitos perderão a sua salvação, é devido ao amor ao dinheiro e aos bens que essa vida pode lhe fornecer. O texto da inspiração nos diz o seguinte: a verdadeira felicidade não consiste na posse de riqueza ou posição. A gente precisa do dinheiro, a Bíblia até diz que o dinheiro por tudo responde, mas quando eu apoio a base da minha vida, o motivo da minha existência em cima do dinheiro, isso não vai promover a minha felicidade. Porque se dinheiro fosse sinônimo de felicidade, irmãos, nenhum rico se suicidaria. Nenhuma pessoa de bem iria tirar a sua vida. E tem muitas pessoas passando por isso, que têm uma condição financeira boa. Filhos que têm uma condição financeira muito boa, que o pai lhe proporciona, mas muitas vezes veem a sua vida sem sentido, sem razão, sem motivo para viver. A casa bem feita, bem construída, a geladeira cheia, carro do ano, mas a pessoa olha para a sua vida e parece que não faz sentido a sua existência. Por quê? Porque a verdadeira felicidade não consiste nas posses ou na riqueza. A gente precisa disso, nós precisamos do dinheiro, precisamos de adquirir aquilo que é necessário para essa vida, mas não como sendo a base para a nossa felicidade. Até porque nós encontramos exemplos na Bíblia de pessoas que eram ricas, mas que sentia que lhe faltava algo. Qual é um exemplo muito comum na Bíblia que nós temos de alguém que era extremamente rico, mas sentia que precisava de alguma coisa? Jovem rico. A própria Bíblia nos fala que ele era um jovem rico. Eu acredito que esse jovem, ele tinha de tudo, do bom e do melhor para a sua época. É provável que ele tinha os melhores cavalos, talvez aí boas plantações, animais. É provável que a sua casa para aquela época era das melhores, as suas roupas, as suas vestes. Com certeza tinha servos, tinha pessoas que estavam ali à sua volta para os servir, mas ele sentia falta de algo. Aquele jovem percebia que da maneira em que ele estava, ele não seria salvo. E ele entendia isso, que a riqueza, a posição, não iria suprir aquela falta ou aquela necessidade que estava ali dentro do seu coração. Ele vai até Jesus e pergunta: o que eu preciso fazer para receber o quê? A vida eterna. Jesus fala da obediência aos mandamentos. Ele fala: tudo isso eu faço, Senhor. Isso significa que ele era um jovem o quê? Religioso. Era um jovem que estava na igreja, que conhecia, mas lhe faltava algo. Na verdade, tinha algo que estava ocupando o primeiro lugar na sua vida, que era a riqueza e os bens materiais. Quando Jesus fala assim: vai, vende o que você tem, dá aos pobres e me segue. Jesus chama aquele jovem para ser seu discípulo. E qual foi a reação dele? Fala que ele se retirou triste, porque era dono de muitas propriedades. Eu estou apenas usando esse exemplo para mostrar que a felicidade não repousa na riqueza. Ao mesmo passo que a Bíblia fala de muitos ricos que eram tementes a Deus. Nós temos um exemplo de quem que era o homem mais rico do Oriente? Jó, extremamente rico.
alguém que tinha empregados, fazendas, terras e tinha tudo à sua disposição. Mas a Bíblia apresenta Jó como sendo um homem íntegro, fiel e temente a Deus. Se a felicidade de Jó estivesse baseada na riqueza, Jó teria se afastado completamente de Deus quando tudo lhe foi tirado. Mas mesmo quando ele perdeu tudo, Jó manteve a sua confiança e a sua fé em Deus. Jó não entendia o porquê que ele estava sofrendo daquela forma. Ele não entendia o que estava acontecendo na sua vida. Mas Jó não blasfemou e não se afastou dos caminhos do Senhor. Porque Jó entendia que a felicidade não consistia nos bens desta vida. Embora estava sofrendo, padecendo, mas permaneceu firme em Cristo Jesus. Um outro texto que eu quero ler para a gente é Provérbios capítulo 12 e o verso 32. O texto nos diz o seguinte: melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso, e o que controla o seu ânimo do que aquele que toma uma cidade. Esse texto eu estou lendo porque é um texto que reflete um pouco sobre a fama, a honra, a força, o poder. E aqui nos mostra no texto de Provérbios 12, 32, que Deus tem em mais consideração, em mais estima, aquele que sabe se controlar, aquele que controla a sua ira, aquele que controla o seu ânimo, aquele que controla as suas emoções, do que aquele forte guerreiro que foi capaz de conquistar uma cidade, do que aquele forte, poderoso, que é capaz de liderar muitas pessoas, mas não é capaz de liderar quem? A si mesmo. Então aqui nos apresenta algumas coisas importantes. A verdadeira felicidade não constitui em fama, em honra, ou força, ou poder, que muitas vezes o mundo tem para nos proporcionar. Mas sim aquele que sabe controlar a si mesmo, a sua ira, as suas emoções, aquele que sabe ter um controle de tudo aquilo que muitas vezes lhe assola a alma. Um pensamento inspirado, desejado a todas as nações, página 305, Ellen White fala: o povo chegará a pensar que a felicidade consistia na posse das coisas deste mundo, e que a fama e honra dos homens eram muito de se cobiçar. Então o que o povo chegou a pensar, e isso se reflete hoje em nosso meio, que a felicidade se consiste nas posses, na fama e nas honras que o mundo tem para lhe oferecer. Um outro texto da inspiração nos fala que é alarmante serem tantas pessoas enganadas por Satanás. Como é que Ellen White diz? É alarmante. Ele desperta a imaginação com brilhantes perspectivas de ganho mundano, e os homens ficam cheios de si e pensam haver diante deles perspectivas de perfeita felicidade. São engodados pela esperança de obter honra, riqueza e posição. Então é alarmante o número de pessoas, e muitas vezes nós estamos incluídos aqui, que olham para as coisas deste mundo como sendo algo que realmente vai lhe proporcionar o que necessita nessa vida. A palavra de Deus nos diz: do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder o quê? E perder a sua alma. Ganhei o mundo inteiro, tenho dinheiro, tenho riqueza, tenho fama, tenho poder, sou visto, sou notado, reparado, admirado pelo mundo, elogiado pelas pessoas, mas e a sua alma diante de Deus, como está? Do que adianta receber tudo isso e no final perder a salvação, no final perder a vida eterna, simplesmente por prazeres momentâneos ou por uma satisfação em realizar os desejos desta carne, realizar as vontades deste mundo? Não vale a pena. A inspiração continua dizendo: muitos que andam em busca da felicidade serão decepcionados em suas esperanças, porque o buscam mal. Então, por que serão decepcionados? Porque buscam mal. Tudo aquilo
em que nós apoiamos a nossa felicidade, a nossa esperança, em que não seja Cristo, na parábola é comparado como um homem que construiu sua casa sobre uma areia. Quem é a rocha que fala do outro que construiu sua casa na rocha? É Cristo. Aí a casa construiu sobre a rocha, vem tempestade, vem alagamento, vem vento, vem fogo, vem tudo. Está na rocha, a base é forte, a casa não cai, ela se mantém, ela se sustenta ali em cima daquela rocha. Quem é a casa? A casa é o nosso caráter, é a nossa vida. Você construindo o seu caráter, a sua vida, colocando a sua esperança em cima de quê? Da rocha. O que é a areia? Tudo aquilo que não é Cristo. Amigos é areia. Tem gente que vive em função dos amigos. Ele é alegre enquanto ele tem amigos. Ele ri com os amigos e tudo. Os amigos é tudo para ele. Uma hora os amigos vão embora. E a sua base, que é areia, como é que vai te sustentar? Outros, a base é o dinheiro, a fama, a riqueza, a posição, a honra, o poder. Irmãos, tudo que não é Cristo, que nós usamos como base, é areia. É passageiro, é momentâneo, é vaidade, e no final nós vamos nos ver na rua da amargura, como diz o ditado. Então, quando a gente fala de base, nós estamos falando de algo que tem que ser sólido. Acima dessa base vem as coisas que você precisa. Como diz a Bíblia, buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas serão acrescentadas. O seu estudo, sua faculdade, seu trabalho, o dinheiro, a casa, a fama, tudo vai vir depois. Mas antes é Cristo. A base, a fonte da verdadeira felicidade é Cristo. Por isso fala que muitos que andam em busca da felicidade serão decepcionados em suas esperanças, porque buscam mal. Agora, além de tudo isso, eu quero comentar ainda uma coisa, da qual muitos buscam como fonte da felicidade, que são os prazeres proibidos dessa vida. Eu quero ler um pouquinho o que está em Eclesiastes, capítulo 2, e do verso 5 ao verso 7. Olha o que o sábio Salomão descreve aqui. Fiz para mim hortas e jardins, e plantei neles árvores de toda espécie de fruto. Fiz para mim tanques de água para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Adquiri servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também tive grandes possessões de gado, ovelha, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim prata, ouro e tesouros dos reis e das províncias. Provi-me de cantores, cantoras e das delícias dos filhos dos homens e de instrumentos de música de toda espécie. E fui engrandecido e aumentei mais que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Preservou também comigo a minha sabedoria. E o verso 10 diz: e tudo quanto desejar os meus olhos, não lhes neguei, nem privei meu coração de alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. Irmãos, o sábio Salomão foi aquele homem que, quando Deus lhe apareceu e perguntou, me pede o que você quiser que eu vou te dar, ele pediu o quê? Sabedoria, coisa boa, né? O que você teria pedido no lugar de Salomão? O que eu teria pedido, será, hein? Mas Salomão, ele pediu sabedoria, um pedido nobre, e Deus concedeu para ele sabedoria. E foi um homem muito usado por Deus. Se tornou extremamente rico, de forma que a fama de Salomão, com a sua riqueza e a sabedoria que Deus havia lhe concedido, se espalhou para as outras províncias.
Salomão adquiriu uma fama, um poder, um status que ia além da sua nação. Os outros povos e reis queriam conhecer o sábio Salomão, ver como era esse homem tão sábio, tão inteligente, tão rico ao mesmo tempo. E Salomão, em toda a sua riqueza, esplendor, em toda a sua glória, Salomão começou a se distanciar o quê? De Deus. E foi satisfazendo os desejos do seu coração. Cada dia Salomão satisfazia um desejo aqui e outro ali. Salomão começou a se cercar de mulheres, e entre as várias mulheres que Salomão tinha, muitas não temiam a Deus, não adoravam o Deus de Israel, e Salomão foi descendo degrau após degrau, numa escada que ele deveria subir. Ele foi descendo, foi regredindo, regredindo. Salomão chegou a um estado tão deplorável que ele fala que tudo que o seu coração desejou, o que ele fez? Ele concedeu, ele satisfez cada desejo do seu coração. Agora, Salomão deixa isso registrado como uma coisa boa, como um conselho a ser seguido ou como uma advertência? Como uma advertência, irmãos. Porque depois dele ter passado por essas dificuldades, depois que Salomão se converteu e se arrependeu dos seus pecados e se converteu a Cristo novamente, Salomão pôde identificar que tudo aquilo não passava de quê? Vaidade, ou seja, é passageiro. Isso não serve para trazer a real felicidade. Isso não serve para nos trazer a real alegria. E Salomão identificou isso. Graças a Deus que Salomão identificou isso e deixou registrado na Bíblia. Para que eu e você pudéssemos ter esse registro e entender, olha, se essas coisas não trazem felicidade, não é nisso que eu vou apoiar a minha vida. Não é nisso que eu vou botar as minhas esperanças. Porque alguém já passou por isso e já mostrou o resultado. Agora, no capítulo 12, verso 13, Salomão finaliza dizendo o que realmente deve nos trazer felicidade. O mais importante dessa vida. Quando ele diz o seguinte, olha, de tudo que se tem ouvido, a suma é temer a Deus e guardar o quê? Os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Irmãos, ter uma vida de obediência a Deus pode promover a sua felicidade verdadeira. Sabe os nãos que a Bíblia nos dá? Quando você pega a lei de Deus, os 10 mandamentos, a maioria começa com não. Não, 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 não. Sabe para que isso? Para nos privar de dores, para nos privar de sofrimento, para nos privar de angústias e para nos proporcionar uma vida feliz. As proibições que Deus deixa em sua palavra, para termos uma vida de obediência confiando em Cristo, é para promover a nossa felicidade e o nosso bem-estar mesmo nessa vida. Às vezes a gente se revolta com tanto não que tem na Bíblia, mas a gente deveria agradecer, porque esses não nos preserva do mal e de muitas coisas ruins que poderíamos cometer. Agora, Jeremias capítulo 9 e o verso 24, nos finaliza a mensagem trazendo algo importante para nós. Deixa eu apenas pegar o texto aqui. Jeremias capítulo 9, e o verso 23 ao 24. O texto foi lido para a base da nossa mensagem, e aqui nós encontramos ele novamente. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua o quê? Sabedoria. Nem o forte o quê? Na sua força. Nem o rico na sua riqueza. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer
e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Amém, irmãos? O texto está dizendo para nós de maneira clara que se nós estamos aqui, é devido à misericórdia de Deus. Se nós somos perdoados, é devido à misericórdia e à graça de Cristo por nós. Se nós vivemos e nos movemos, como diz lá em Atos, é por causa de Deus também. Se o nosso coração pulsa e se você respira, é porque Deus permite isso em você. E se nós estamos aqui hoje, em plena liberdade religiosa, cultuando a Deus, é por causa do grande sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário por nós. É por causa de uma missão de resgate que Ele fez para nos salvar. Então, se existe alguém que pode promover a nossa felicidade, é aquele que nos fez e que nos redimiu. É aquele que nos criou e que nos comprou de volta. É aquele que conhece perfeitamente o nosso coração, que sabe satisfazer as nossas ansiedades e que sabe oferecer para nós aquilo que realmente pode nos promover a felicidade mesmo nessa vida. Existe um vazio no ser humano que as pessoas costumam dizer que é do tamanho de Deus. É só Deus que preenche. Ah, mas a riqueza não preenche. É muito pouco. A riqueza é nada perto de Deus. Mas e a fama? É pouco. Você tem um espaço aí que é só Deus que preenche. É só Cristo que preenche. E quando você medita nas bênçãos que Deus nos oferece todos os dias, quando você medita no sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário para nos resgatar, quando você medita na bondade, na misericórdia de Deus e no plano que Ele tem para você, que é um plano de vida eterna, irmãos, isso sim traz felicidade. Meditar naquilo que Ele tem para nos proporcionar também, isso traz felicidade. Isso traz alegria. A pessoa vivendo numa casinha mais humilde, mais simples, ao meditar nessas coisas pode encontrar alegria, pode encontrar paz, pode encontrar conforto. E além de tudo isso, Deus tem para nos oferecer uma vida eterna. Tem alguma coisa no mundo capaz de nos oferecer algo melhor que isso, irmãos? Não tem. E a vida eterna é destinada para quantos? Todo aquele que aceitar a Cristo como seu Salvador pessoal. João 3,16 nos diz que Deus enviou o seu Filho a este mundo para que todos pudessem o quê? Ser salvos. Todo aquele que nele crê, todo, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, cada um de nós que estamos aqui, você que está aqui nessa noite, você querido internauta que está assistindo, Deus deseja te salvar. E você precisa crer. E Ele tem uma vida eterna para nos oferecer. E quando eu falo da vida eterna, eu sempre lembro de uma ilustração que um pregador fez certa vez no púlpito, falando sobre o valor da vida eterna. E como é algo que vai além da nossa dimensão, da nossa capacidade de entender. O pregador contou que para que nós possamos ter noção do que é a vida eterna, você imagine um oceano Pacífico, ou imagine aí o maior oceano, e agora você imagine um passarinho que com o bico ele vai lá, pega uma gotinha da água daquele oceano e voa e leva até uma outra parte do mundo e solta essa gotinha. Aí ele volta, pega mais uma gotinha, leva do outro lado do mundo e solta. E ele faz isso. Aí o pregador falou assim, no dia que esse passarinho conseguir esvaziar um oceano gota a gota, terá passado o primeiro minuto da eternidade. Dá para a gente ter noção da maravilha que é isso? Não é possível um passarinho esvaziar um oceano gota a gota. Mas se isso fosse possível, se gota a gota ele conseguisse esvaziar um oceano, aí o pregador é como se tivesse passado o primeiro minuto da eternidade. Então, irmãos, o que nos promove a felicidade é ter Cristo em nosso coração, aceitá-lo como nosso Salvador pessoal, receber os méritos de Cristo e meditar em tudo aquilo que Ele fez por nós, obedecendo assim a sua palavra. Que Deus nos abençoe e nos dê a sua graça. Amém?